Então, nós estamos estudando o potencial eletrostático e nessa parte 2 da exposição desse item, nós vamos começar com um breve resumo do que nós já vimos. Como comentamos justamente no nosso primeiro encontro, tudo começa com um bom e velho referencial inercial, denotado, representado por uma origem de um sistema de coordenadas e 3 eixos cartesianos x, y, z. Nós então consideramos uma partícula que se encontra num ponto A do espaço de coordenadas RA, que se desloca do ponto A até um outro ponto do espaço que nós vamos denotar por B, descrevendo no espaço, portanto, uma certa trajetória. Obviamente, essa trajetória, esse R de t, varia com o tempo. Eu vou simplesmente apagar o rótulo t nesse caso, porque o que nós temos aqui é a posição inicial da partícula e a posição final da partícula. O que nós sabemos? Sabemos que esta partícula, no contexto eletrostático, é uma carga teste que move-se sob a ação de uma força eletrostática que é dado pela carga Q da partícula multiplicada pelo campo elétrico associado à posição que esta partícula ocupa em cada instante do espaço. Então, aqui no nosso ponto A, nós temos uma partícula teste caracterizada por uma massa m e uma carga Q. Conforme nós argumentamos no nosso primeiro encontro, o rotacional do campo eletrostático é igual a 0. Como o campo eletrostático pode ser escrito em função da força que atua sobre a carga teste dividido pela própria carga teste, nós somos obrigados a concluir que o rotacional da força eletrostática, esta força, é exatamente igual a 0. Conforme argumentamos também na nossa última aula, se o rotacional de uma força é igual a 0, ela pode ser escrita como o negativo do gradiente de uma função escalar. Esta função escalar, conforme nós vimos, nós identificamos como sendo a famosa energia potencial. Lembrando aos colegas que o trabalho realizado pela força eletrostática para conduzir a partícula teste entre um ponto inicial A e um ponto final B é definido como a integral entre A até B de F escalar dl, onde F é justamente a força que atua sobre a partícula em cada ponto de sua trajetória, ou, dado o ponto A, nós vamos quebrar cada pedacinho da trajetória da partícula em pequenos deslocamentos infinitesimais que nós aqui representamos por esse vetor dl, e podemos, em tese, para cada etapa, para cada fração do movimento dessa partícula, identificar a força F que atua sobre o mesmo. Para cada ponto dessa trajetória, nós podemos calcular o produto escalar da força com o deslocamento infinitesimal. Somando cada contribuição, a gente obtém, então, nesse caso, estou me referindo à integral, obter o trabalho total. Se essa força for eletrostática, nós podemos escrever essa força como negativo do gradiente numa energia potencial. Então, essa é uma integral de A até B, do gradiente dessa função V, escalar dl, como nós vimos na exposição anterior. Isso significa que isso é uma integral de A até B de dv, ou seja, nessa situação, esse integrando pode ser escrito como um diferencial exato, e isso, portanto, acaba sendo igual ao negativo da energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A. Ou, de outra forma, e é esta equação que nós vamos focar nessa etapa inicial, a energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A é o negativo da integral de A até B da força que atua sobre a partícula teste, produto escalar com cada deslocamento infinitesimal que ela realiza.
Observe que essa equação vem da mecânica. Onde entra o potencial eletrostático? Se esta força for escrita como a carga teste multiplicada pelo campo elétrico que atua sobre a carga teste em cada ponto de sua trajetória, nós vimos que exatamente essa mesma equação passa a ser escrita em função do potencial eletrostático φ, que é dado por φ no ponto B menos φ no ponto A, igual ao negativo da integral de A até B, não mais da força, mas do campo eletrostático que atua sobre a carga teste em cada ponto de sua trajetória. E é esta a equação que nós vamos praticar no nosso encontro de hoje. Lembrando apenas para fixar as ideias que a conexão entre energia potencial e potencial eletrostático é definido por esta equação. Φ num ponto R é definido como a energia potencial no mesmo ponto, dividido pela própria carga teste. Unidade desse objeto, apenas para que a gente fixe as ideias. No sistema internacional, nós medimos energias em Joule, nós medimos carga em coulombs, e esta quantidade composta, Joule por Coulomb, recebe o nome de volts, cujo símbolo no sistema internacional é, obviamente, uma letra V maiúscula. Então, quando nós medirmos o potencial eletrostático no ponto A, nós vamos falar esse potencial vale 200 volts, ou ele vale menos 200 volts. O potencial pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. A única coisa que nós temos certeza é que essa grandeza é uma grandeza real. Ok? Não existe potencial eletrostático imaginário. Eu, pelo menos em anos estudando eletromagnetismo, nunca vi esse tipo de coisa. Com o objetivo, então, de aprender a praticar esta equação que resume, que define, que estabelece a definição de potencial eletrostático, em especial o que nós vamos praticar é como calcular o potencial eletrostático φ se nós conhecemos o campo elétrico na região na qual a nossa partícula teste se move. É exatamente isso que existe nessa equação. Nós vamos considerar um exemplo extremamente simples, mas que nos permitirá justamente praticar um ponto que costuma causar uma certa confusão entre os estudantes. Este ponto A que aqui se encontra é o ponto a partir de onde nós contamos o potencial eletrostático. Para aprender a importância de aprender a definir quem é esse ponto A partir de onde nós contamos o nosso potencial eletrostático, nós vamos trabalhar agora um exemplo extremamente simples sobre um arranjo de cargas que aparecerá novamente no nosso curso na sequência e aparecerá sendo chamado de capacitor de placas paralelas. Para o momento, eu convido os senhores a raciocinar com o cálculo do potencial eletrostático numa configuração em que eu tenho dois planos infinitos carregados, né? Obviamente é impossível desenhar um plano totalmente infinito, mas é muito razoável imaginar um plano muito grande numa situação em que a distância entre eles seja relativamente pequena. Né? Para fins de desenho, eu estou colocando justamente esses planos relativamente distantes entre si. Este plano possui uma densidade de carga superficial mais σ0. Este outro plano possui uma densidade de carga superficial menos σ0. Observe que eu estou colocando as densidades de carga em módulo para que não haja confusão em relação à noção do sinal algébrico das cargas que estão dispostas em cada um dos planos. Nosso objetivo nesse momento, para poder praticar o cálculo do potencial eletrostático a partir de sua definição, é estabelecer qual é o campo elétrico que esta configuração de carga estabelece ao longo de todo o espaço. Para responder essa pergunta, nós vamos invocar o bom e velho princípio de superposição. Ora, o campo elétrico à esquerda da placa positiva fatalmente será dado pela superposição do campo elétrico do plano infinito positivo com o plano infinito negativo. Mesmo raciocínio vale para a região entre as placas,
e para a região à direita da placa negativa. Portanto, para poder seguir em frente, nós necessariamente temos que conhecer qual é o campo associado à placa positiva e qual é o campo associado à placa negativa. Para responder essa pergunta, eu convido os senhores a assistirem eventualmente pela primeira vez, o que não é recomendável, mas pelo menos reverem a videoaula número 10 do projeto Eletroatividade no YouTube, onde nós calculamos o campo elétrico de um plano infinito a partir da lei de Gauss. Então, o que nós temos aqui? Para a situação na qual você possui um plano infinito com uma densidade superficial uniforme mais sigma zero, você aprende justamente que esse campo elétrico é ortogonal ao plano infinito carregado e você aprende que esse campo elétrico é dado por sigma zero em módulo, por 2 vezes epsilon zero. Eu vou agora literalmente colocar um versor K, assumindo que este eixo ortogonal ao plano é um eixo Z, apenas para facilitar justamente a identificação. Por favor, observe que se estabelecemos aqui um eixo Z, nós em sala mostramos que uma das formas de escrever esse objeto é multiplicando a magnitude do campo por Z dividido pelo seu módulo. Isso gerará o fato de que quando você trabalhar com uma coordenada Z negativa, o campo na parte de baixo automaticamente apontará no sentido contrário. Claramente, se você repetir esse cálculo para a situação na qual o plano está preenchido por uma densidade de carga superficial igual em magnitude à do plano positivo, mas com sinal contrário, você vai obter um campo E- igual a menos sigma zero dividido por 2 epsilon zero, Z sobre o módulo de Z, multiplicado pelo versor K, onde novamente estamos assumindo aqui um eixo Z, é a origem do sistema de coordenadas exatamente ao longo do plano. Bem, o que nos interessa aqui é que em ambas as situações, o módulo do campo elétrico é dado pelo módulo da densidade de carga dividido por 2 vezes epsilon zero, na situação em que o plano está preenchido por uma densidade de carga positiva, esse campo ele emana do plano, enquanto quando nós temos uma densidade de carga negativa, o campo convergirá para o plano, ok? Simples assim e relativamente fácil de visualizar, eu creio, com esse diagrama que nós temos aqui no quadro. Ora, como citamos originalmente, o que nós faremos aqui? Vamos invocar o princípio de superposição para entender qual é o campo elétrico que esta configuração gerará no espaço. Olhando exclusivamente para o plano positivamente carregado, à esquerda deste plano, nós temos um campo E+, cuja magnitude é sigma zero por 2 epsilon zero, divergindo do mesmo. Exatamente no ponto intermediário, nós temos aqui o mesmo campo E+. E, ignorando o plano negativamente carregado, porque o princípio de superposição é exatamente isso, você ignora a presença dele, à direita deste plano continua existindo o nosso campo E+. Ok? Observe agora que nós vamos desenhar para onde aponta o campo elétrico do plano negativamente carregado, denotado por E-. À direita da placa negativa e botando esse campo exatamente no mesmo ponto onde nós colocamos o campo E+, nós observamos que esse campo E- tem a mesma magnitude, módulo da densidade de carga dividido por 2 epsilon zero, mas ele aponta para a placa negativa. De forma similar, na região entre as placas, aqui está o campo E- e, novamente, à esquerda do plano positivamente carregado, aqui está exatamente o mesmo plano. Por favor, observe
E mais ou E menos, ambos possuem exatamente o mesmo módulo. Se isso é assim, é nítido que o campo elétrico à esquerda do plano positivamente carregado deve ir a zero, porque esses dois planos têm a mesma magnitude e apontam em sentidos contrários. À direita da placa negativa, nós chegaremos à mesma conclusão. E na região intermediária, nós vamos concluir que esse campo elétrico aponta da placa positiva para a negativa, como manda o bom senso, e o módulo desse campo elétrico resultante será fatalmente módulo da densidade de carga dividido por ε0, porque cada um dos campos E mais e E menos entrou com um módulo de σ0 por 2 vezes ε0. Ok? Então, nessa primeira fase de ataque ao problema, nós literalmente nos ocupamos, então, em aprender como é o campo elétrico desta configuração de carga. Sob a ação deste campo elétrico que uma partícula teste se deslocará no espaço e a partir do qual nós vamos estudar qual é o potencial eletrostático agora que esta configuração de campo estabelece. Então, conforme visto nessa exposição inicial, nós podemos afirmar que se tivermos dois planos infinitos carregados, um plano à esquerda com uma densidade de carga mais σ0, ou vou colocar aqui embaixo, mais σ0, e uma à esquerda com uma densidade de carga superficial menos σ0, a configuração de campo elétrico que nós encontraremos é, na região fora das placas, esse campo deverá ir a zero, na região entre as placas, o campo apontará da placa positiva para a negativa, e seu módulo será igual ao valor absoluto da densidade superficial de carga, presente em cada um dos planos, ou das placas, dividido por ε0. Observe que esse campo ele tem sempre o mesmo módulo, direção e sentido para qualquer ponto que você considerar na região entre as placas. Um campo com esta propriedade é chamado de um campo elétrico uniforme. Bom, o que nos interessa aqui, e é efetivamente algo interessante de ser observado, é como nós temos as configurações na forma de plano, nós podemos vir até aqui, marcar justamente um eixo que seja ortogonal aos planos, marcar a meia distância um ponto A, aqui um ponto B, aqui um ponto C, aqui um ponto D. O que nós vamos fazer? Calcule o potencial eletrostático do ponto A partir dos pontos B, C e D. É isso que nós vamos fazer agora. O que nós desejamos calcular? Φ no ponto A. É isso que nós precisamos calcular. Agora, quando eu calculo o potencial eletrostático do ponto A partir do ponto B, o que eu quero saber é quanto vale Φ no ponto A partir de Φ no ponto B. Quando eu calculo o potencial do ponto A partir do ponto C, o que eu quero é Φ de A medido, calculado a partir do potencial eletrostático no ponto C e, respectivamente, o mesmo potencial eletrostático, obviamente, a partir do ponto D. Ok? Esse é o espírito do que nós vamos treinar agora. A ideia é aprender a usar a definição do potencial eletrostático e entender como é que, se você muda o ponto a partir de onde o potencial eletrostático está sendo medido, isso altera o valor do potencial eletrostático que você está calculando no ponto desejado. Bom, este exercício em especial, este problema, nós vamos também aproveitar para treinar uma outra noção extremamente importante do ponto de vista de exercícios de problemas em eletromagnetismo clássico. É muito razoável que nós começamos estabelecendo um sistema de coordenadas. Observe que até aqui isto não existe. Nós vamos explorar a simetria do problema
instituindo ou estabelecendo um eixo Z, cuja origem estará aqui sobre a placa positiva e, obviamente, como a distância entre as placas vale D, sobre a placa negativa, esse valor será exatamente igual a D. No ponto médio, porque o ponto médio é o ponto A, obviamente esse valor de coordenada vale D sobre 2, e este ponto D se encontra, obviamente, fora das placas. Nós veremos que a distância dele, eu vou simplesmente chamar a distância do ponto D de S. Podia chamar de Chicão, Flávio André, etc. S será um parâmetro, inócuo no final das contas. Agora, o que eu estou convidando os senhores a raciocinar? Eu vou colocar aqui um outro eixo que eu vou chamar de Z'. Qual é a diferença entre o eixo Z e o eixo Z'? Eu vou considerar no eixo Z' a coordenada do ponto A como sendo igual a 0. Significa, obviamente, que para o ponto B, nós teremos um valor de coordenada Z igual a D sobre 2, para o ponto C, menos D sobre 2, de tal forma que a distância entre as placas continua, obviamente, sendo igual a D, ok? Então, dadas essas noções, nós vamos agora, obviamente, aprender a praticar essa noção. Eu vou corrigir aqui, eu falei que a distância do ponto D, ou a coordenada do ponto D era igual a S. Na verdade, eu vou escrever isso aqui como 0 a D, e aqui até o ponto, daqui para cá, nós temos S. Então, essa coordenada é S mais D, enquanto no sistema Z', a coordenada do ponto D será igual a S mais D sobre 2. Ok? Corrigindo esse fato, eu pensei uma coisa, escrevi outra, e obviamente é importante deixar as coisas claras para que a gente possa seguir na aplicação do problema no qual nós estamos interessados em trabalhar. Vamos trabalhar então inicialmente resolvendo o problema considerando o eixo Z. No eixo Z, o campo elétrico é dado por... Se nós observarmos o nosso diagrama, nós temos um campo elétrico igual a 0 à direita da placa negativa, portanto, que corresponde à região em que a coordenada Z é maior do que D, e 0 na região à esquerda da placa positiva, região que é descrita por uma coordenada Z menor do que 0. Por conseguinte, se nós olharmos agora a região entre as placas, a região em que existe o nosso campo elétrico, nós observamos que esse campo elétrico vale módulo de σ0 por ε0, quando a coordenada Z está entre 0 e D. Então, nós vamos registrar esse fato aqui. Esse campo elétrico depende da coordenada Z nesse sistema de coordenadas, e ele vale 0 se a coordenada Z for negativa ou se a coordenada Z for maior do que D, a distância entre as placas. De forma similar, esse campo elétrico vale módulo de σ0 por ε0 se a coordenada Z estiver entre 0 e D. Observe que nós não botamos menor ou igual ou maior ou igual. Por que isto? Porque está subentendido que o campo elétrico não é definido na região entre as placas, ok? Bom, se isto é assim, nosso primeiro desafio é calcular o potencial eletrostático no ponto A partir do ponto B, a partir do ponto C, a partir do ponto D. Vamos começar considerando o potencial eletrostático do ponto A partir do potencial eletrostático do ponto B. Quem é o ponto B? Se nós observarmos exatamente o diagrama original que nós temos, a nossa partícula teste sai de um ponto A e vai para um ponto B neste diagrama, de tal forma que o que nós temos aqui é o potencial eletrostático no ponto final, medido a partir do ponto eletrostático do ponto inicial da trajetória da partícula. Portanto, A deve ser um ponto final e B deve ser um ponto inicial da trajetória de uma carga teste. Nós vemos aqui, e literalmente, eu vou trocar a cor do giz para facilitar a visualização, nós vamos considerar uma partícula teste que se move do ponto B até o ponto A por uma determinada trajetória,
e como nós vimos, o campo eletrostático é um campo conservativo, portanto, independe a trajetória específica que a partícula seguir entre o ponto inicial B e o ponto final A. Se isso é assim, nós literalmente imaginamos que essa trajetória, seja ela qual for, pode ser quebrada em pequenos elementos de deslocamento infinitesimal dl, no melhor espírito do desenho original que nós usamos para apresentar o conceito de potencial eletrostático, e, portanto, isto é igual ao negativo da integral do ponto inicial B até o ponto final A, onde a nossa carga teste chegará, do campo elétrico que ela sentirá, este campo escalar dl. Ok? Bom, para seguir em frente, nós agora precisamos, já que ao que se refere, para calcular o campo eletrostático no ponto A partir do campo eletrostático no ponto B, nós precisamos de quem? O campo elétrico já está definido. O problema agora é escrever um dl apropriado para justamente realizar o cálculo do potencial eletrostático. Cadê o dl? O dl está aqui. Como o nosso campo elétrico está escrito num sistema de coordenadas cartesiano, por favor, eu esqueci aqui de colocar um versor K, né? Campo elétrico é uma grandeza vetorial, portanto ele tem que ter módulo e um versor que determine a sua direção no espaço. É interessante observar que o nosso dl deve descrever um deslocamento infinitesimal da nossa carga teste na sua forma mais geral possível. Claramente, se aqui nós temos um eixo Z, existe aqui um plano XY que nós não estamos desenhando aqui, ok? Eixo X indo lá para cima, eixo Y saindo do plano do quadro, regra da mão direita, XY sairá na direção do eixo Z. A rigor, essa partícula está se movendo no espaço, portanto, o dl mais geral possível é dado por dx multiplicado pelo versor I, mais um dy multiplicado pelo versor j, mais um dz multiplicado pelo versor k. Isto significa que este integrando terá a seguinte forma: φ de A menos φ de B igual ao negativo da integral. Observemos que o ponto B se encontra na coordenada z igual a d e na coordenada A igual a d sobre 2. Portanto, a nossa partícula teste, enquanto se desloca do ponto B para o ponto A, se moveu numa região do espaço em que o campo elétrico é dado por sigma zero em valor absoluto, dividido por epsilon zero versor K, produto escalar justamente com o dl, que nós escrevemos, que é justamente o elemento de deslocamento infinitesimal mais geral possível. Como nós sabemos, o produto escalar do versor K com o versor I e com o versor J são automaticamente nulos. Eu vou colocar aqui, né, coordenada Z do ponto B até a coordenada Z do ponto A, porque claramente a variável de integração será a coordenada Z da partícula teste. Se nós seguirmos em frente, o potencial eletrostático no ponto A, medido a partir do potencial eletrostático do ponto B, será igual ao negativo da seguinte quantidade. Este termo, módulo de sigma zero por epsilon zero, pode sair da integral, porque claramente é uma constante. Então, temos módulo de sigma zero por epsilon zero, integral da coordenada z do ponto B até coordenada z do ponto A, k escalar k vale 1, dz. A coordenada z do ponto B vale d, a coordenada z do ponto A vale d sobre 2. Portanto, o potencial eletrostático do ponto A, medido a partir do potencial eletrostático do ponto B, será igual a menos o módulo de sigma zero por epsilon zero. Esse sinal negativo vem da própria definição de potencial eletrostático. E aqui nós temos uma integral em dz, que é simplesmente z calculado entre d até d sobre 2. Portanto, isso aqui multiplica d sobre 2 menos d
Esta conta é super trivial, vale menos d sobre 2. Portanto, o potencial eletostático no ponto A, medido a partir do ponto B, vale menos com menos dá mais, módulo de sigma 0 por epsilon 0 vezes d sobre 2. Ora, 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 este resultado faz sentido? Se nós observarmos a situação física, a nossa carga teste está migrando numa região onde ela se encontra justamente numa placa negativa e migrando para uma região em que existe uma placa positiva. Isso significa que ela está subindo uma região de uma região onde o potencial é menor para uma região onde o potencial eletrostático é maior. Observe que o resultado à direita é uma grandeza positiva e, portanto, o potencial eletrostático no ponto A é maior do que o potencial eletrostático no ponto B. Então, nós acabamos de obter potencial eletrostático no ponto A partir do potencial eletrostático do ponto B igual ao módulo de sigma 0 por epsilon 0 vezes d sobre 2. Nós vamos resolver o mesmo problema agora usando o eixo Z' que aqui se encontra. No eixo Z', o campo elétrico existe na região em que a coordenada Z' está entre menos d sobre 2 e mais d sobre 2. Portanto, escrevemos campo elétrico em função da coordenada Z' igual a 0, se Z' é menor do que menos d sobre 2, ou Z' é maior do que d sobre 2, igual a mais módulo de sigma 0 por epsilon 0 versor K, quando, ou se, a nossa coordenada Z' está entre menos d sobre 2 até mais d sobre 2. Se isto é assim, o potencial eletrostático no ponto A, medido a partir do potencial eletrostático no ponto B, é igual ao negativo da integral que vai do ponto... Por favor, vamos nos recordar. A partícula sai do ponto A, vai até o ponto B, então A é o ponto inicial, B é o ponto final. Nós temos B, que é o φ do ponto final, menos φ do ponto inicial. O ponto inicial é o ponto B, o ponto inicial é o ponto A. O ponto final, desculpe. Portanto, nós temos que calcular esta integral que aqui se encontra. Integral, obviamente, do produto escalar do campo elétrico na região onde a nossa partícula teste se move, projetado sobre o deslocamento infinitesimal. Como vimos, esse dl, agora, vamos escrever isto aqui, esse elemento de deslocamento, é dado por um dx' e versor, mais um dy' j versor, mais agora um dz' k versor. Quem é este dz'? Se a nossa partícula teste estiver em dado ponto do espaço, ela se moverá agora uma distância infinitesimal dz' e não dz como nós estávamos utilizando até agora. Este campo elétrico existe ao longo do eixo Z', né? Então vale um versor K. Ao tomarmos esse produto escalar, exclusivamente a componente dz' sobreviverá. Portanto, isso é igual ao negativo da integral da coordenada Z' do ponto D até a coordenada Z' do ponto A, do módulo de sigma 0 por epsilon 0 vezes dz'. Isso é o negativo da integral, ou desculpe, perdão, novamente, o termo módulo de sigma 0 por epsilon 0 é uma constante, então ele sai da integração. Integral de Z' do ponto B até Z' do ponto A, integral em dz'. Quanto vale a coordenada Z' do ponto B? Menos d sobre 2. Ou, desculpe, mais d sobre 2. Quanto vale a coordenada Z' do ponto A? A coordenada Z' do ponto A vale 0. E esta integral, portanto, ela vale Z' de d sobre 2 até 0. Claramente, essa integral vai nos dar o seguinte resultado. φ no ponto A menos φ no ponto B
é igual a menos o módulo de sigma 0 por epsilon 0, 0 menos d sobre 2, e o resultado da integração, portanto, dá menos d sobre 2, e o resultado aqui é mais módulo de sigma 0 por epsilon 0, que multiplica d sobre 2, resultado exatamente igual ao que nós obtivemos considerando o eixo Z. Isso serve para dizer o quê? Que uma vez estabelecido um sistema de coordenadas, meu caro amigo, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B dará sempre o mesmo valor, independente do sistema que você use. Fica como exercício para o aluno calcular φ de A menos φ de C, utilizando a mesma ideia que nós usamos anteriormente para calcular justamente φ de A menos φ de B. Nós vamos nos ater agora ao cálculo do potencial eletrostático do ponto A partir do potencial eletrostático do ponto D. Nós temos aqui, isso é o negativo da integral do campo elétrico escalar dl de quem? Nós vamos considerar aqui, literalmente, o ponto D como ponto inicial, este ponto que aqui está, e o ponto A como ponto final. Portanto, o que muda agora é que a nossa carga teste sai do ponto D e se desloca até o ponto A. Por favor, o que muda neste caso específico? Observe que quando a nossa partícula teste, a nossa carga teste sair do ponto D, ela sai de uma situação em que ela se encontra num campo elétrico igual a zero. Até a situação em que ela chega no ponto B, ela experimenta um campo elétrico nulo. Ela passará a se movimentar numa região do espaço em que existe um campo elétrico, exclusivamente na região em que ela passa do ponto B e caminha até o ponto A. Portanto, esta integral aqui, como o campo elétrico é nulo fora da região entre as placas, ela tem que ser escrita assim, ó. Vou botar esse sinal menos para fora, e nós temos uma integral de D até B, de E de R escalar dl, mais uma integral de B até A, de E de R escalar dl. Observe, literalmente, os limites dessa integração descrevem trechos em que o campo elétrico tem valor, módulo, direção e sentido diferentes. Nesse exemplo trivial no qual nós estamos trabalhando, nós sabemos que na região em que compreende o deslocamento entre o ponto D e o ponto B, a partícula experimentou um campo elétrico igual a zero. Nesta situação, quando esse campo é nulo, obviamente este termo não contribui para a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto D. Isso significa, portanto, que o campo elétrico efetivo que a nossa partícula sentirá é exatamente o campo elétrico que existe entre a região B, entre o ponto B e o ponto A. Este cálculo nós já fizemos anteriormente e eu vou deixar para você simplesmente mostrar que o resultado é igual ao módulo de sigma 0 por epsilon 0 vezes d sobre 2. Por que essa região não contribui? Porque uma carga teste que se mova ao longo dessa região do espaço, sob a ação do campo eletrostático, move-se numa situação em que o campo eletrostático não realiza trabalho sobre ele. Se não realiza trabalho, não contribui justamente para a energia potencial do sistema, pelo menos não energia potencial de origem eletrostática.